Isaías 37, 36, 38. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Israel estava diante de uma ameaça de um exército poderoso e experiente em guerras, com milhares de homens treinados para matar sem piedade. Já haviam conquistado várias cidades. E o que eles mais queriam era conquistar Judá e Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Jerusalém foi milagrosamente poupada da invasão de Senaqueribe, rei dos sírios que já estavam acampados junto aos muros fortificados. Numa intervenção direta, Deus salvou Israel, no reinado do rei Ezequias. O Senhor mandou apenas um anjo para proteger. Feriu e matou 185.000 soldados assírios em um só dia. Foi a resposta de Deus ao rei. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, ouvi. 2 Reis 19, 20. Em outras situações ocorreram providências similares com o profeta Eliseu, em que os inimigos viraram apenas poeira diante do poder de Deus. Foi quando o profeta se encontrou dentro de um tremendo cerco, depois de dar conselhos ao exército de Israel. Pela manhã, ao acordar, o servo de Eliseu viu que estavam cercados. Ele clamou ao seu senhor em pânico, perguntando: O que vamos fazer? O profeta disse: Fica calmo. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. 2 Reis 6, 16, 17. Quando Deus entra a favor na guerra, manda anjos a proteger os seus servos. Isso está no Antigo Testamento, no livro de Isaías, Isaías 37, 36. Na história, o rei assírio Senaqueribe cercou Jerusalém, mas um anjo do Senhor foi enviado e, durante a noite, matou 185.000 soldados assírios, salvando assim a cidade. A intervenção divina foi uma resposta à fé e oração do rei Ezequias, que clamou a Deus por proteção contra os invasores assírios. Essa passagem é vista como um exemplo do poder de Deus em defender seu povo e cumprir suas promessas de proteção. Após a intervenção do anjo, o exército assírio foi desbaratado, e Senaqueribe foi forçado a recuar. Isso não apenas preservou Jerusalém, mas também reafirmou a crença dos israelitas na proteção divina e na supremacia de seu Deus sobre os poderes terrenos. A história tornou-se uma fonte de inspiração e conforto para os crentes ao longo dos séculos. Após a derrota dos assírios, o rei Ezequias liderou uma renovação espiritual em Judá, restaurando os templos e promovendo a adoração ao Deus de Israel. Sua liderança trouxe estabilidade e prosperidade à nação, mas, eventualmente, ele ficou gravemente doente. Em desespero, Ezequias voltou-se novamente para Deus em oração, e desta vez foi concedida a ele mais 15 anos de vida. Durante esse tempo adicional, Ezequias viu o nascimento de seu filho Manassés, que eventualmente se tornaria rei. No entanto, apesar das bênçãos recebidas, Manassés acabou desviando-se da fé de seu pai e liderou Judá em direção à idolatria e à injustiça. Os profetas, como Isaías e Miqueias, advertiram repetidamente sobre os perigos desse caminho, mas suas palavras foram em grande parte ignoradas. Isso levou à queda de Jerusalém e ao exílio do povo de Judá na Babilônia por 70 anos. Apesar dessas dificuldades, a história de Ezequias e do anjo que derrotou os assírios permaneceu como um lembrete poderoso do cuidado e da soberania de Deus sobre seu povo. Mesmo em tempos de crise e desobediência, a promessa de proteção e redenção estava sempre presente para aqueles que se voltavam para ele com fé e arrependimento. Ao longo dos séculos, a história de Ezequias e do anjo que derrotou os assírios foi transmitida de geração em geração entre o povo de Israel, tornou-se parte integrante do seu patrimônio espiritual, uma narrativa que inspirou esperança e confiança mesmo nos momentos mais sombrios da história. Durante o exílio na Babilônia, quando os israelitas enfrentavam o desespero e a incerteza em uma terra estrangeira, a lembrança da intervenção divina nos dias de Ezequias os sustentava.
Eles viam essa história como uma prova concreta do compromisso de Deus em proteger e redimir seu povo, mesmo quando parecia que todas as esperanças estavam perdidas. Essa narrativa ressurgiu novamente após o retorno do exílio, quando os judeus reconstruíram Jerusalém e o templo. Eles encontraram conforto e encorajamento nas histórias dos antigos heróis da fé, como Ezequias, cuja confiança em Deus os ajudou a superar desafios aparentemente insuperáveis. No período do Novo Testamento, a história de Ezequias e do anjo continuou a ser lembrada e celebrada entre os judeus. Para os seguidores de Jesus Cristo, essa história também se tornou um lembrete do poder divino e da promessa de salvação para todos os que creem. Até os dias atuais, a história de Ezequias e do anjo que derrotou os assírios continua a inspirar e fortalecer aqueles que enfrentam dificuldades e desafios em suas vidas. Ela nos lembra que, não importa quão grande seja a adversidade, Deus está sempre pronto para intervir em nosso favor quando buscamos sua orientação e confiamos em seu poder. Essa história também nos desafia a cultivar uma fé inabalável, mesmo quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis. Ela nos encoraja a perseverar na oração e a confiar na sabedoria e no amor de Deus, sabendo que Ele é capaz de nos livrar de qualquer perigo e nos conduzir em segurança pelo caminho da vida. Além disso, a história de Ezequias e do anjo nos lembra da importância de permanecermos fiéis aos ensinamentos e mandamentos de Deus, mesmo em meio às tentações e pressões do mundo ao nosso redor. A obediência e a devoção sincera são fundamentais para recebermos as bênçãos e a proteção divina em nossas vidas. Assim, enquanto enfrentamos nossos próprios desafios e adversidades, podemos encontrar conforto e força na história de Ezequias e do anjo que derrotou os assírios, lembrando-nos de que o mesmo Deus que agiu poderosamente no passado está conosco hoje e sempre, pronto para nos guiar e nos sustentar em todas as circunstâncias. O anjo que interveio na história de Ezequias e dos assírios é descrito como um agente do Senhor, enviado para proteger e libertar o povo de Judá da ameaça assíria. Sua intervenção foi marcada por uma demonstração impressionante de poder divino, resultando na derrota esmagadora dos inimigos que cercavam Jerusalém. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a identidade específica desse anjo, sua presença e ação ressaltam a crença na intervenção direta de Deus na história humana. Ele é retratado como um mensageiro celestial enviado em resposta à fé e às súplicas do rei Ezequias e do povo de Judá, demonstrando o cuidado e a soberania de Deus sobre seu povo. O anjo não apenas derrotou os assírios, mas também trouxe conforto e segurança ao povo de Judá, reforçando sua confiança na proteção divina. Sua história serve como um lembrete poderoso de que, assim como Deus agiu poderosamente no passado para livrar seu povo, Ele continua presente em nossas vidas hoje, pronto para intervir em nosso favor quando clamamos por sua ajuda e confiamos em seu poder. A presença do anjo na história de Ezequias também nos lembra da intercessão divina em meio às batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Assim como o anjo lutou contra os inimigos físicos de Judá, podemos encontrar consolo na ideia de que Deus envia seus mensageiros para nos proteger e fortalecer em nossas lutas espirituais contra o mal e a adversidade. Além disso, a história do anjo nos incentiva a confiar na providência divina, mesmo quando nos deparamos com desafios aparentemente insuperáveis. Assim como o anjo derrotou um exército poderoso, Deus é capaz de nos guiar e nos capacitar a superar quaisquer obstáculos que enfrentemos em nossas vidas. Portanto, ao refletir sobre a história de Ezequias e do anjo que derrotou os assírios, somos lembrados não apenas da presença constante de Deus em nossas vidas, mas também de sua capacidade de agir de maneiras extraordinárias para nos proteger, fortalecer e guiar ao longo de nossa jornada espiritual. Em conclusão, a história de Ezequias e do anjo que derrotou os assírios é muito mais do que um relato antigo, é uma fonte eterna de inspiração e encorajamento para todos nós. Ela nos lembra do cuidado e da soberania de Deus sobre seu povo, tanto no passado quanto no presente. Assim como o anjo interveio poderosamente para proteger Jerusalém, podemos confiar que Deus está conosco em todas as nossas batalhas, sejam elas físicas, espirituais, emocionais ou mentais. Ele é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Portanto, que possamos encontrar conforto e força na história de Ezequias e do anjo, lembrando-nos de que o mesmo Deus que agiu no passado está conosco hoje e sempre, pronto para nos guiar, nos proteger e nos sustentar em todas as circunstâncias. Que possamos confiar nele completamente, sabendo que ele é fiel para cumprir suas promessas e nos conduzir em segurança através de todas as tempestades da vida.